Olá, eu sou Ana Leal do canal Convivendo com as Diferenças, cujas apresentações são no YouTube. Eu vou logo fazer a minha autodescrição. Meu nome, Ana Leal, a cor da minha pele morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, a cor dos meus olhos castanho escuro, eu estou com um óculos escuro, com grau, estou usando uma camiseta cinza e atrás de mim tem um monitor, uma CPU, uma estante com livros e uma televisão. Bom, vamos ao lema do nosso programa. Convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Meus amigos, eu estou fazendo uma série de apresentações com os vídeos que já foram editados. Então, ao longo desses 3 anos, vários vídeos, e para cada vídeo eu estou fazendo um resumo. E eu estou utilizando a ferramenta IA. Como sempre eu falo, a ferramenta IA, ela veio para nos ajudar. Ela veio para nos facilitar, principalmente quem tem essa vida muito agitada, que não tem muito tempo. E nós precisamos utilizar a ferramenta IA para construir boas coisas e não para destruir. E se for possível, quando você for fazer qualquer trabalho com a IA, se você tiver a fonte, você joga para a IA e isso vai facilitar bastante o trabalho da IA e vai ser um trabalho, o resultado desse trabalho vai ser mais seguro, vai ser um resultado mais coerente, entende? Então, vamos ver o resumo de hoje. Hoje, o tema do nosso vídeo é conceito de deficiência e estatística de pessoas com deficiência. Vamos assistir ao vídeo? Já parou para pensar que a forma como a sociedade enxerga a deficiência hoje não surgiu do nada? Pois ela é resultado de uma longa história, de milênios. E a gente vai mergulhar nessa jornada que, olha, tem partes bem chocantes. É um caminho que vai da pura crueldade em mundos antigos até a luta por direitos e reconhecimento. Uma luta que, aliás, continua até hoje. Para a gente entender bem o presente, a gente precisa olhar para trás, certo? Então, nosso roteiro vai ser assim. Primeiro, um panorama de como é a situação hoje. Depois, a gente viaja no tempo, vamos passar pelos mundos antigos, cruzar a Idade Média, seguir o lento caminho para o reconhecimento e, por fim, a gente volta para analisar os avanços e os desafios que ainda existem no século XXI. Então, vamos começar por agora, pelo presente. Antes de cavar história, é super importante a gente alinhar o que exatamente significa deficiência hoje em dia e, claro, qual o tamanho dessa realidade, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Ok, a definição oficial no Brasil é essa aí. Ela fala em perda ou anormalidade que gera uma incapacidade. Traduzindo isso para um jeito mais simples, é quando alguma condição, seja ela física, sensorial, intelectual, acaba limitando a participação total de uma pessoa na sociedade com base no que se considera um padrão. Essa definição é a nossa base para a gente entender os números que vêm agora. E a escala, pessoal, é gigantesca. Aqui no Brasil, a gente está falando de 6,7% da população. Agora, quando a gente olha para o mundo, a OMS estima cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Ou seja, isso aqui não é um tema de nicho, de um grupo pequeno. É uma parte enorme da experiência humana global. E isso só torna essa história toda ainda mais importante de ser contada. Agora sim, vamos voltar lá para o comecinho. Nos mundos antigos, a visão sobre a deficiência não era uma coisa só não.
Na verdade, o que a gente encontra são dois extremos absurdos. De um lado, uma certa integração, e do outro, uma crueldade que é difícil até de imaginar. E esse contraste é chocante e diz muito sobre os valores de cada cultura, né? De um lado, a gente tem Grécia e Roma, que eram obcecadas pela perfeição física. Resultado? Bebês com alguma deficiência eram simplesmente descartados, abandonados, jogados de montanhas. Mas aí do outro lado, a gente vê o Egito Antigo. Lá, a alta frequência de algumas condições, como a cegueira, parece ter levado a uma maior integração, a uma normalização. Duas civilizações gigantes, duas visões totalmente opostas do que é ser humano. Com a chegada do cristianismo, tudo muda de figura. Mas calma, não foi uma simples história de progresso, não. Na verdade, o que surge é um conflito bem profundo na forma de perceber a deficiência. E aqui a coisa fica complexa e, ao mesmo tempo, terrível. O cristianismo trouxe a ideia de que todo mundo tem uma alma para ser salva. Isso proibiu o infanticídio, por exemplo. Só que a deficiência em si era vista como uma marca do pecado, um castigo divino. Imagina só essa contradição. Sua vida é poupada, mas seu corpo é visto como prova de uma punição de Deus. E essa dualidade toda levou a uma mistura muito estranha. De um lado, exploração, perseguição, pessoas com deficiência podiam ser compradas para entreter a nobreza ou até condenadas pela Inquisição. Mas do outro lado, a gente vê os primeiros sinais de uma caridade institucional. A mesma fé que podia condenar a fogueira também salvava da morte e criava os primeiros abrigos. Bem complicado. Dando um salto no tempo, a gente chega na Era Moderna. E aqui o conceito de deficiência muda de novo. Agora o foco vai para a medicina e um pouco mais tarde para o mundo do trabalho. A Era Moderna começou com uma visão bem médica. A deficiência era uma doença e a solução era isolar as pessoas em instituições. A grande virada, por mais irônico que pareça, veio por causa de uma tragédia gigantesca, a Primeira Guerra Mundial. Milhões de soldados voltaram para casa mutilados. Eles eram heróis de guerra e agora precisavam de reabilitação e, mais importante, de trabalho. A sociedade foi forçada a olhar para eles e a criar estruturas para sua inclusão. Pare e pensa um pouco nesse número. 20 séculos. 2000 anos. Foi o tempo que a humanidade levou para começar a enxergar uma pessoa com deficiência como uma pessoa normal, e não como um castigo de Deus, um demônio, ou algo que podia ser simplesmente descartado. A lentidão desse processo é assustadora. E essa reflexão nos traz de volta para hoje, para o nosso tempo. Agora, a gente consegue fazer uma comparação direta entre esse mundo que ficou para trás e o mundo em que a gente vive agora. O contraste entre o antes e o agora é muito claro. De um lado, a gente tem um progresso que não dá para negar, né? Saímos do abandono total para a proteção por lei, da superstição para a ciência. Mas do outro lado, a história deixou marcas profundas. O preconceito que levou séculos sendo construído não some assim de um dia para o outro. E ele aparece hoje nas barreiras de acesso, nas dificuldades de conseguir um emprego. A luta claramente ainda não acabou. Então, depois dessa jornada de 20 séculos, a gente chega aqui, no século XXI. Nós vimos todo o progresso, mas também vimos os desafios que ainda estão aí. A história mostra que a mudança é lenta, mas ela é possível. A pergunta que fica no ar é: o capítulo que a gente está escrevendo agora, será que ele vai ser finalmente um capítulo de inclusão de verdade? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, pois assim outras pessoas ficarão informadas sobre a deficiência visual, não é? E você pode se inscrever no nosso canal, ativando o sininho. Você receberá todas as notificações, todas as vezes que sair um vídeo novo. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.